Sejam bem-vindos a mais um episódio do Encheridos da Consciência, um podcast de gente encherida que ama a expansão de consciência, essas maluquices, essas mágicas deliciosas. Eu sou Tuila Cláudia, facilitadora de barras, terapeuta holística, idealizadora desse podcast e uma apaixonada por tudo que é expansão de consciência. Eu acho que muita gente que chegar aqui no podcast também tem essa mesma paixão. E hoje temos mais um convidado ilustríssimo. Essa pessoa que é muito querida, eu admiro demais o trabalho dele. Ele passa uma energia muito expansiva e muito leve também, que é o Eri Freitas, CFMW, de Access Consciousness, comissário de voo. Vamos receber o Eri. Então, seja bem-vindo, Eri. Gratidão por aceitar esse convite. Como eu falei, você tem uma admiração muito grande por ti, por tua energia. Quem conhece o Eri sabe a energia que ele tem. Obrigado, Tuila. Obrigado pelo convite. Ai, que maravilha. E como eu venho apresentando os episódios, primeiramente perguntar, né? Como é que você se enxeriu na consciência? Como foi essa busca por expansão de consciência? A tua trajetória foi mais pelo amor, pela dor? O que foi que aconteceu para você começar essa busca? Obrigado pelo convite, tá bom? Espero que eu possa ser contribuição aí para todo mundo que for ouvir depois. Começou desde a adolescência, eu gostei muito de assuntos relacionados ao desenvolvimento pessoal. Enquanto os meus amigos estavam lá lendo Harry Potter, lendo O Senhor dos Anéis, eu estava lendo livros de desenvolvimento pessoal. Sempre gostei. Mas realmente foi um pouco pela dor. Eu acho que geralmente as pessoas que são mais buscadores sempre vêm mais por questões pessoais. Mas eu sempre gostei de observar os padrões, os comportamentos das pessoas. E aí eu observava padrões da minha família que eu olhava e falava assim: poxa, será que é isso mesmo? Tem outro caminho? E aí comecei, sempre gostei. Durante muito tempo eu li muita coisa, eu gostava muito de ler enquanto trabalhava, né? Tinha as minhas questões pessoais, profissionais, mas eu sempre estava lendo alguma coisa de desenvolvimento pessoal. Até que eu fiz um processo de coach. Eu fui coach com uns 25 anos por uma questão profissional, essas dúvidas, né, profissionais. E aí, daí não paro mais. Eu fiz curso de Ho'oponopono, fiz curso de PNL, até que num processo de troca de... que eu fiquei desempregado, uma amiga me apresentou o Axis. E assim, me ofereceu uma sessão de barras, me apresentou as ferramentas que eu podia fazer em casa e eu achei aquilo maravilhoso. E com 3 meses, assim, foi muito rápido, eu consegui emprego, eu já estava trabalhando. E aí comecei com Axis, e nisso tá já há 6 anos que eu pratico as ferramentas de Axis, assim, particularmente falando de Axis, né? Tá com 6 anos, mais ou menos, fazem. Sim, eu já ia perguntar quando foi, né? Assim, se fazia muito tempo, se fazia pouco tempo. E o Access, e as mudanças, né? As transformações que o Access trouxe na sua vida. Mas uma pergunta particular, porque eu te apresentei como CFMW. Antes de você continuar a falar da sua jornada, explica o que é o CFMW, que muita gente não conhece, tem dúvida aí com as siglas. Pronto. Em Axis, a gente tem uma série de cursos e essa série de cursos tem várias ferramentas. E cada curso, cada classe, né, que Axis gosta muito de falar de classe, não de curso, né? Tem uma pequena diferença aí. Eles colocam como classe porque você vai empoderar as pessoas. Em um curso, você diz às pessoas o que elas têm que fazer. Isso não é o propósito de Axis, né? O propósito de Axis é empoderar as pessoas para que elas saibam que elas sabem. Por isso que em Axis chama classe.
Só para quem também tinha essa curiosidade. É, e aí tem várias classes, né? Aí você começa fazendo barras de Axis, que é a primeira. Antes de fazer uma classe completa, você pode fazer os workshops, como todo mundo conhece. E aí, depois que você faz barras, você pode fazer cursos mais avançados, né? Que aí vem o fundamento, vem o conversando com entidades, vem que mais a gente tem? Tem conversando com dinheiro, conversando com corpo. Tem várias classes, tem classes avançadas que você faz depois da classe de barras. E depois dessas classes avançadas, tem classes mais avançadas, que é o caso do que era o antigo COP, quando eu fiz, né? Que era o escolha de possibilidade, que agora é escolha por possibilidades, né? Que é CFP. Antes era COP, que era Choice of Possibilities. Agora é essa sigla nova que eu falei, que eu me confundo todo. E aí, quando você faz essa classe, que você pode fazer depois de fazer um fundamento, você se torna CFMW, que é um facilitador de mágicas. Ao pé da letra, é isso. A tradução do CFMW é facilitador de mágicas. Para você, você é cearense, né? Você não é exatamente da capital cearense. Conta, esse movimento de busca por expansão aqui no Ceará, como é que você vê isso? Como é que foi? Tem muita gente que faz esse movimento, se sente um pouco mais solitário, não encontra tantas pessoas para compartilhar, o que não é uma verdade, né? Para você, como foi essa sensação? Para mim, eu não senti tanto isso, né? Eu acho que eu fui muito bem acolhido em Fortaleza, né? Com as pessoas que já tínhamos no processo. Digamos assim, que eu tive sorte, porque eu me encaixei muito rápido. E pela minha facilidade do meu trabalho, né? Como você me apresentou também como comissário de voo, eu acabo que tenho essa facilidade de estar em vários lugares e conhecer muitas pessoas. Os meus primeiros contatos foram em Salvador. Então, assim, já em Salvador eu conheci muita gente. Então, assim, para mim é muito prático ir para qualquer lugar, encontrar, fazer curso, né? A minha segunda classe de barras, a minha primeira foi em Salvador, a segunda eu fui fazer no Rio de Janeiro, por exemplo. Sim. Então, isso acaba facilitando aí encontrar essas pessoas. E particularmente no Ceará, talvez nós tenhamos uma crença de que esse processo é devagar, mas é só uma crença, sabe? Eu acho que o trabalho de cada um, né, as suas ações, o seu fazer, o seu ser as ferramentas, eu acho que isso vai transformando a comunidade que a gente está em volta. Esse é o primeiro passo, né? É transformar, é ser contribuição no espaço onde a gente está. Porque muitas vezes a gente quer, né, vou mudar o mundo. Começa mudando o espaço que você está. Primeiramente, os amigos, né, ali quem está à sua volta, que aí as coisas vão acontecendo. E um processo bem fluido, né? Seguindo a energia. É, o meu processo é bem assim, é bem fluido mesmo, é o que vai acontecendo. Eu não tenho preciso engajar com muita gente, preciso fazer coisas mirabolantes, encaixar rapidamente e exponencializar, não. O meu ver já é mais assim, um pouco mais tranquilo, a maneira de como eu trabalho e como eu me expresso. É bem interessante. Tenho duas perguntas aqui. Eu acho que eu estou saindo um pouco do script, mas estou seguindo a energia. Primeiro, você falou você também é comissária de voo. E isso te dá umas certas facilidades, né? E essa encaixar o facilitador de consciência e o comissário de voo, né? Esses dois mundos que parecem, em alguns pontos de vista, distantes ou conflitantes, desafiador. Como é que é para você? E eu sei que você também faz outras coisas. Como é que é se lançar em outras paixões junto dessas profissões, dessas escolhas?
Inclusive, recentemente eu escutei algumas chamadas avançadas do Gary e do Dan, que eles falam justamente isso. O quanto que a gente coloca o nosso. A nossa. Ele fala até a palavra lucratividade. A nossa lucratividade em uma coisa só. Né? Em Axis a gente fala muito de ser humanoide, que são pessoas que gostam de fazer muitas coisas, que só se sentem bem fazendo muitas coisas. E isso, para mim, quando eu escutei isso, foi assim, a virada de chave. Porque eu gosto de fazer muitas coisas. Se eu faço uma coisa só, não funciona. Eu preciso ter algumas atividades para me sentir vivo, para me sentir interessado em viver. Então gosto de fazer muitas coisas. É a questão do voo. Eu descobri que é uma atividade que me traz muito prazer. Só que também eu sinto prazer na questão da facilitação, de contribuir com as pessoas, né, de plantar uma sementinha ali de que elas podem escolher diferente, de que elas têm escolha. E aí uma coisa que eu faço, Tuila, uma pergunta que eu sempre faço é assim, aonde eu posso colocar minha energia hoje? Isso também eu aprendi com Axis. Onde eu posso colocar minha energia hoje? E aí eu vou olhando, eu tenho que olhar para esse campo, eu tenho que olhar para esse, e aí as coisas seguem de uma maneira mais leve. Porque muitas vezes, como humanoide que a gente não consegue fazer uma coisa só, né? Não vai te trazer aquela realização. E aí hoje é isso, eu vou fazendo pergunta, coloco atenção aqui, coloco atenção ali, e as coisas vão se caminhando de uma maneira muito leve e muito expansiva. As ferramentas de Access traz isso, né? Porque eu também gosto muito de fazer muita coisa e eu tinha um ponto de vista de que eu já escutei um amigo falando para mim sobre a questão do pato, né? O pato que sabe nadar, sabe voar, mas ele não faz nada bem, né? Então, aí é um interessante ponto de vista. Se a gente gosta de muita coisa, não faz nada bem, né? E trazendo as ferramentas do Access, entendendo que nós somos humanoides, né? A nosso jeito de ser mesmo, nossa essência, ela é isso. Ela é isso. E aí também, para assim, abrindo mais o leque do que eu estudei, eu sou especialista em gestão estratégica de pessoas. Aí vou mudar só um pouquinho do campo, a gente já volta. Tá. Hoje, nas organizações, as organizações buscam pessoas, principalmente nos cargos de diretoria e de gerência, que elas conseguem olhar isso nessa visão de pessoas que fazem muitas coisas, que conseguem observar muitos campos. Porque se você tem uma visão somente vertical, você não consegue observar os outros campos nas empresas. E aí, hoje, se você observar o que as empresas grandes pedem para esses cargos de diretoria, de gerência, são pessoas que conseguem ter essa visão horizontal do negócio. São pessoas que conseguem ter múltiplos focos em diferentes coisas. Então, será que é ruim de fato você ter uma visão somente vertical? Uau, gratidão por essa consciência. Entendeu? E aí essa nossa maneira de ser, né? Quando a gente vai aceitando que a gente gosta de muitas coisas, que a gente tem essa visão horizontal das coisas, isso contribui demais. É muito bom. E a gente sai do errado, né? Sai do errado. Né? E a outra pergunta que me veio para fazer é sobre mágicas. Já que você é um facilitador de mágicas, me conta quais mágicas você viu acontecer na sua vida quando você, nesses 6 anos de Access, facilitando e aplicando. Eu sei que acho que tem muita coisa. 6 anos eu já fiz muita mágica, muito assim, né? Que a mágica é quando as coisas acontecem com a facilidade, vamos dizer assim, com a facilidade do receber. Né? Porque depende o que para você o que é uma mágica para você. Para mim, a mágica é quando as coisas acontecem de uma maneira fácil, de uma maneira rápida. Isso para mim é uma mágica, né? E já atualizei muita coisa com a mágica utilizando as ferramentas de Axis, né? A partir do momento que você tem clareza do que você deseja atualizar na sua vida, né, que é o processo de escolha, quando você escolhe de fato e passa a utilizar as ferramentas,
para atualizar aquilo, porque é uma escolha verdadeira, as coisas acontecem muito rápido. Eu posso dizer assim hoje que o que eu realizei como mágica, o que eu sonhava que era muito difícil. Sabe, algumas coisas muito difíceis, assim. Uma das minhas últimas mágicas, eu até comentei em outro grupo, porque para mim é uma mágica, assim. Eu tava agora de férias no último mês de novembro e simplesmente eu conectei com o meu corpo e pedi pro meu corpo, né? Em Axis a gente tem muito isso, né? De se comunicar com o corpo, é uma entidade, que o nosso corpo que atualiza as coisas, né? As coisas que a gente faz são para o nosso corpo, o nosso ser infinito é uma outra coisa. E aí eu passei a pedir pro meu corpo, perguntar pro meu corpo onde que ele queria ir de férias, para onde que ele queria ir, né? Porque no meu caso, que posso ir para qualquer lugar, é muito fácil, tipo, é até um pouco snob falar isso, né? As pessoas diriam assim, ah, que snob falar isso. Me falaram até no outro grupo, assim, Ave Maria, é um problema de, como é um perrengue chique, né? Tipo, ah, pra onde que eu vou de férias? Tipo, você tem muita opção, você não sabe escolher. E eu passei a perguntar, corpo, pra onde você quer ir de férias? E fiquei na pergunta, pra onde você quer ir, me mostra pra onde você quer ir. E uma tia minha me ligou, falou assim, ah, tu vai estar de férias, né? Aí ela falou assim: ah, você vai viajar para algum lugar? Eu falei: ai, tia, não sei, não tô escolhendo, não. Tô escolhendo fazer outras coisas com dinheiro, não tô muito legal de dinheiro. E ela falou assim: vem pra cá, eu dou a tua passagem. Tipo assim, do Que nada. E ela legal. mora na Suíça. E ela mora na Suíça. Aí eu, meu Deus, uma mágica, eu fiz uma mágica. Tipo, fiquei perguntando pro meu corpo pra onde que ele queria ir e atualizei a viagem. Isso pra mim é mágica. Sim. Só que essa mágica ela vem da nossa disposição em fazer perguntas, né? Essa disposição em fazer perguntas. E o Axis traz muito isso pra gente, né? Que perguntas eu posso fazer aqui, que já é uma pergunta, e aí Uhum. cada pessoa no seu processo de conscientização vai aprendendo a fazer esse movimento, a observar as coisas, se é leve, se é pesado, e, e as coisas vão acontecendo. E mágica que você viu acontecer na vida de seus clientes, alunos? Tem alguma coisa que te chamou a atenção, assim? Tem, e muitas vezes, Tuila, as pessoas não percebem isso. A gente percebe, mas as É. pessoas não, os próprios personagens, né, das histórias muitas vezes não percebem, assim. Uma vez eu tava, quando eu comecei logo quando eu comecei a praticar Axis, né, que eu fiz o curso de barras, e aí eu fui oferecendo na minha família. Ah, quem quer experimentar uma sessão de barras? Eu fiz um curso disso, e se vocês quiserem, eu posso fazer, não precisa pagar nada e tal. E aí eu fiz uma sessão e uma prima, né? Fiz uma sessão de barras nela. E aí, com poucos dias, do nada, assim, do nada, entre aspas, né? Acredito que as barras facilitaram o processo do subconsciente dela. Chegou uma pessoa na casa dela perguntando se ela queria vender o carro. Só que o carro dela não tinha placa de venda, não tinha nada. Mas ela tinha uma intenção de venda no carro. E Uhum. aí, do nada, apareceu uma pessoa na porta, né, da casa dela e perguntou se ela não queria vender o carro dela. E ela vendeu o carro. E aí, depois ela comentou: ah, eu já estava até pensando em vender o carro. Aí eu, a gente fez uma sessão de barras, tá com uma semana, né? De repente já estava ali o desejo e não sabia por onde ir. De alguma maneira, a, né, aconteceu. Movimentou, né? Alguma coisa. Movimentou. E muitas outras coisas, assim, na minha família, quando eles escolhem receber, quando eles de fato escolhem, acontece. Né, eu já facilitei a venda de casa. O meu pai, às vezes, uma vez eu não estava nem assim, não era nem um espaço de atendimento. Eu estava com meu pai estava falando assim, ah, eu queria vender esse carro, não sei o quê. Aí eu fiz algumas perguntas. Não era nem no espaço de atendimento, era no espaço de perguntas mesmo. E aí, assim, ó, pá, rapidinho apareceu e ele vendeu o caminhão que ele queria vender. Então, assim, tem muitas coisas. De clientes, assim, ah, não durmo, tô sem dormir, tô com
por várias coisas, de ansiedade e tal, e aí vai lá, faz um atendimento. E eu sempre faço a demanda. Eu sempre peço para que seja o melhor atendimento que eu possa fazer e que aquela pessoa não precise me procurar mais nunca. Sempre faço essa demanda quando eu vou atender alguém. Se essa pessoa tiver com alguma situação interessante que ela precisa resolver, que a gente possa resolver agora. Me mostre o universo. Que energia que eu posso ser para que essa pessoa consiga girar a situação nesse atendimento. Sempre fico na pergunta. Já que a gente está falando de perguntas, me fala. Agora eu vou querer uma contribuição, né? Para você deixar aqui, para quem ouvir, para quem chegar aqui, uma ferramenta, uma ou duas ferramentas que você gosta de usar, que possa ser contribuição para as pessoas. Apesar de você já ter trago algumas ferramentas, mas para a gente olhar para uma das ferramentas que você usa, que você gostaria de deixar como contribuição aqui. Bom, a que eu realmente mais uso, que é muito bacana nesse processo de pedir por mágicas, ser a mágica diariamente, é o mantra. É uma ferramenta que está lá em todas as capas, de todos os manuais de Axis, de todas as apostilas, está aí na internet em todos os lugares, a gente sempre vê, mas talvez seja uma ferramenta que muitas vezes a gente não pratica, que é o mantra de Axis, que é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Né? Por que essa é a minha ferramenta preferida? No Ceará, eu sou do interior, sou de Pacajus. Eu me deparei já muitas vezes com uma crença, assim, muito enraizada no coletivo. Vou explicar por que a gente tem tempo, né? Podemos falar um pouquinho, né? Uma crença muito enraizada de que se tem dificuldade é melhor. E eu, durante muito tempo, contei histórias de tipo assim, eu passei por isso, eu passei por aquilo, e é um martírio tão grande como se, assim, a minha história é melhor do que a sua, porque eu passei por esse sofrimento. A gente tem muito isso. Não só né, no nosso, culturalmente no nosso estado, mas no geral. Né? A pessoa que sofre mais, a pessoa que batalhou mais, a pessoa. Olha as palavras, que batalhou, que brigou, que sofreu, é uma vencedora. E tipo, será que é isso mesmo? Será que nós, como seres infinitos que nós somos, a gente não já é digno de tudo? Né? Então, assim, uma das ferramentas que mais contribuem comigo diariamente, que inclusive eu até comentei hoje com um colega, que eu faço todos os dias, é o mantra. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Hoje, eu escolho facilidade. Quem tiver escolhendo dificuldade para contar suas histórias de superação, de que sofreu, de que foi lá e venceu, massa. Eu não escolho mais. Sim, eu também não. Eu não escolho. Hoje eu escolho facilidade, alegria e glória. Ponto. Hoje eu escolho sair da minha casa para fazer voos tranquilos, voos que todas as pessoas saem felizes, que não tem dificuldade para chegar no avião, para embarcar, para chegar nos seus destinos. Hoje eu escolho isso. Hoje eu escolho saúde com o meu corpo, escolho a facilidade de ir treinar todos os dias, de trazer para o meu corpo os melhores alimentos, né, para que ele seja saudável. Hoje eu escolho isso. Quem quiser escolher só dificuldade, que escolha. Então, é isso. E aí, assim, eu repito esse mantra. O Axis fala muito para você fazer esse mantra 10 vezes de manhã e 10 vezes à noite. Eu faço 108 vezes, porque eu já gostava de Ho'oponopono, e esse é o número que a gente usa para praticar Ho'oponopono, né, com Japamala, 108 vezes. E aí eu pratico 108 vezes. Às vezes eu pego meu Japamala aqui e eu faço, eu dou 3 voltas, 4 voltas no Japamala, assim, sabe? Quando eu tô assim, não tenho nada para escutar, tô aqui de boa, pego meu Japamala e eu faço 108 vezes, 216, dou as voltinhas lá no Japamala. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E ainda, quando eu não consigo fazer, eu coloco muito no YouTube.
YouTube tem a gravação, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E enquanto eu tô me arrumando para trabalhar, eu escuto. Hoje eu escolho. É Aí, tipo interessante. assim, ele tá aí só viajando de um lugar pro outro, conhecendo um país, conhecendo outro. É isso que eu tô escolhendo hoje. Escolho mais facilidade. Como pode melhorar? E é tão simples, eu fico assim, é só você escolher fazer, é só você engajar, sabe? É pegar mesmo o Japamala e ficar ali. E a resistência, porque tem aí, eu acho que eu fiz uns 30 dias de tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, com Japamala. Algumas pessoas vinham junto comigo e, nossa, como tem resistência. É uma coisa tão simples. E a gente criou tanta mágica, mas ainda assim as pessoas têm aquela coisa, né? Não, mas eu não quero que tudo venha, né? Eu só quero as coisas que eu considero boas. Eu só quero as coisas que eu considero certas, né? Do ponto de vista do julgamento, né? Do que é certo e do que é errado. É por isso que muitas vezes a gente não recebe algumas coisas com facilidade, porque a gente porque sai do nosso viés, né? Do que é certo. É bem isso mesmo. E é uma coisa simples, assim. Deixa pra gente uma outra ferramenta. Uma outra ferramenta. Como pode melhorar? Eu não sei se alguém já falou no podcast, mas o como pode melhorar é surreal. É muito bom, né? Em todos os momentos aquilo que você considera, julga que foi ruim, tanto aquilo que foi massa, assim. A gratidão, o universo vai para gratidão sempre, porque a gratidão exponencializa isso. E quando você faz a pergunta como pode melhorar, você não fechou o campo ali do que está disponível, né? Você acaba abrindo espaço para mais coisas. É tanto que eu falo para uma amiga minha que ainda vou escrever essa frase. Quando for leve, porque para mim ainda não é leve fazer nenhuma tatuagem, eu vou escrever o como pode melhorar. Gravado na pele. Eu vou colocar assim no braço para eu perguntar mais vezes ainda como pode melhorar. Sim, muito interessante. Já falaram sobre o como pode melhorar, mas eu acho que é contribuição sempre. Sempre como pode melhorar. Esses dias eu estava escutando a Beth Russo e ela estava falando justamente sobre isso, né? Na visão dela, acho que muita gente conhece. E aí ela falava assim, que a gente fala, não pode melhorar, mas pode melhorar sim. Sempre acho que pode melhorar, nunca acho que você chegou no limite, né? E a gente acaba criando um teto Um por teto do que a melhorar. gente programou que poderia receber, né? É tanto que esses dias eu venho batendo nessa tecla muito sobre isso, né, dessa questão das mágicas. Eu até já comentei também com algumas pessoas, porque eu cheguei no momento que assim, eu atualizei como mágica o meu teto, do que Sim. na minha visão, do que no meu construto era o teto. Que é a nossa crença coletiva de que tem que chegar no momento da vida que eu tenho que ter uma casa, tenho que ter um carro dos sonhos, tenho que ter ido para tais países. E aí eu cheguei nesse teto. E aí agora eu tô fazendo classes, recentemente eu refiz o fundamento e, e agora eu tô fazendo um intermediário de conversando com as entidades. Daí eu levei muito essa questão, né, e agora? Cheguei nesse ponto, e agora? E aí a facilitadora, que é a Cíntia, fala muito isso. Tipo, Eri, você tá no momento de ir pra pergunta do que mais é possível. Chegou no teto do que gostaria de atualizar, e agora? Quais são as infinitas possibilidades? Como pode melhorar mais ainda, que aí as coisas vão abrindo espaço para mais. E o que mais é Além do que a gente possível, né? definiu do que era o mais, do que era o máximo. É o mais possível. E é interessante porque todas essas ferramentas, o que você falou, o mantra, como pode melhorar, o que mais é possível, está no manual de barras. De barras. Porque mesmo que você tenha feito todas essas classes, as ferramentas do manual de barras, elas estão sempre presentes.
É onde a gente volta sempre. Sempre a gente vai voltar para o manual de barras. São as primeiras. E aí, se você não for de fato isso, as avançadas não chegam. Eu sinto informar aqui que não chega. Eu já fiz classe avançada, já fiz classe com Shannon. Não, se você não for de fato essas classes, essas ferramentas iniciais, que é o que a gente aprende em barras, no primeiro curso, que todo mundo tem acesso a isso, as coisas não chegam. Porque até para você passar esse teto, você precisa voltar para o interessante ponto de vista. Porque se você não está recebendo algo maior, é porque você está julgando aquilo. Então, muitas vezes a gente deseja alguma coisa com uma série de julgamentos por trás daquilo. Entendeu? Então, se você não for para o interessante ponto de vista, né, para sair do julgamento daquilo que você diz desejar, aquilo não se atualiza. E assim, me veio uma conscientização agora, um comparativo, e eu vou fazer aqui, vou jogar a semente. Você diz desejar um apartamento, vou trazer para nossa realidade, tá? Você diz desejar um apartamento na beira-mar. Mas quais são os julgamentos que você tem das pessoas que moram na beira-mar? Será que você vai atualizar um apartamento lá na sua vida com facilidade, como uma mágica? Tipo, ganhei um apartamento, um tio avô morreu e deixou de herança para mim. Vamos definir essa, né, como facilidade assim. Mas será que você tem espaço para isso chegar na sua vida se você julga as pessoas que têm aquilo, que moram lá, como alguma coisa? E aí automaticamente você bloqueia esse receber. Porque jamais você vai querer ter esse julgamento. Você vai querer ter um julgamento que você julga os outros? Não vai. Aí lá vai a gente voltando de novo para o interessante ponto de vista que a gente aprendeu lá na primeira classe. Mas são processos, né? A gente vai todo dia ali numa sementinha, vai. Sim. E é uma constância, né, Eri? É preciso a constância, demandar de si mesmo, para você. Porque quando você fala de mágica, né? Os julgamentos que a gente tem também sobre mágicas impedem da gente ter as mágicas. Por exemplo, eu estava fazendo os 30 dias de Tudo na Vida Vem a Mim com Facilidade, Alegria e Glória. Teve uma moça que ela ganhou na loteria. Entende? Ela não quis falar para todo mundo, ela não quis falar para ninguém, ela falou para mim. Mas tem aquele julgamento, sabe? Ela poderia ter ganhado bem mais, ela poderia ter atualizado muitas mais coisas. Ela não quer falar, o medo de ser julgada, e outras pessoas também do grupo julgando não terem feito nada, e tem essa coisa do reconhecimento. A gente atualiza mágica o tempo todo, mas às vezes a gente nem reconhece. A gente não reconhece, não reconhece. Não reconhece. É um reconhecimento diário, assim. Uma coisa, assim, que uma ferramenta que eu aprendi até antes do Axis, deixando aí de contribuição para a galera também, é o caderno da gratidão, que a gente aprende a fazer em curso de PNL, de Programação Neurolinguística. Faça o caderno da gratidão todo dia, porque isso exponencializa o nosso receber. Olhe as pequenas coisas do seu dia e agradeça por isso. Isso é reconhecer, né? Isso é reconhecer a mágica. E aí, quando você reconhece essas pequenas, a gente automaticamente abre espaço para as grandes, do que a gente considera grande, né? Porque, assim, não existe mágica pequena, mágica grande, né? Não, São coisas que a gente tem todos os dias que a gente não observa. Passa um dia, vamos supor, passa um dia em casa, que você está em casa sem trabalhar, né? Não está na rua, e deixa ali 5 horas sem energia. Imagina aí, 5 horas em casa sem energia, sem ventilador, a geladeira lá descongelando, e aí a gente não agradece que tem energia o dia todo disponível. Sim. Né? E aí, quando a gente faz o caderno da gratidão, que é um exercício diário, todos os dias, a gente abre o reconhecimento dessas pequenas coisas, né? Da nossa alimentação, do que a gente fez, né? Fui pra academia hoje, gratidão. Isso é muito bacana. Contribui bastante aí para abrir espaço. Nossa.
conhecimento. Estamos chegando no final da nossa conversa, mas antes de finalizar, Eri, se você pudesse fazer um convite aos buscadores de consciência que chegarem aqui, aos curiosos que estão também buscando expansão, se você pudesse fazer um convite a essa galera, o que você diria, o que você deixaria aqui como uma mensagem na garrafa, assim? Não desistam. Eu falaria isso, não desistam e estejam em vulnerabilidade para pedir ajuda quando as coisas estiverem pesadas, quando não estiverem com facilidade, né? Muitas vezes a gente hesita em pedir contribuição para os amigos, mas sempre alguém pode contribuir com a gente. E aí eu vejo muita gente indo para um espaço de que não tá legal e não pede contribuição, né? De não hesitar a pedir contribuição assim, pô, velho, eu tô numa situação financeira que não tá legal, eu não tenho dinheiro sequer para pagar um atendimento. Mas, cara, todo mundo tem ali, pode contribuir, mesmo que não tenha, sabe? Sim. E eu vejo muito isso. Eu queria dizer isso pra galera, assim, quando a bola estiver lá embaixo, entre em vulnerabilidade, esteja em vulnerabilidade, estar em vulnerabilidade não é um erro, não é ruim, né? Peça contribuição. Uau. Gratidão, Eri. Foi incrível esse bate-papo. Quantas contribuições mais, né? Isso reverbere aí. A gente não tem nem a dimensão, não é palpável, não é calculável a contribuição que a gente teve aqui, que você trouxe para a gente aqui. Então, mais uma vez agradecendo. E para quem quer conhecer mais o Eri, qual é o seu arroba? Onde é que a gente encontra nas redes? Pronto, o meu Instagram é Vando_Eri, né? Lá eu posto mais coisas de viagem, né? Que é da minha rotina diária, mas sempre eu vou encaixando alguma coisa em relação à consciência com isso. Que eu já recebi até um feedback que as pessoas gostam, assim, acho bacana quando você faz perguntas e vai encaixando ali com a sua rotina, porque de fato é isso, a consciência está em todos os lugares, né? A consciência não está só em um lugar, ela está em todos. É isso, agradeço pelo espaço, agradeço demais pelo convite, eu acho muito bacana as suas criações pessoais e o que mais é possível que a gente pode criar, né, para nossa cidade, para as pessoas que estão à nossa volta, e deixa o espaço sempre aberto para outros convites, para outras criações. A gente vai encaixando da maneira que for mais leve, tá bom? Sim. Gratidão mesmo. E o Instagram é Vando_Eri, não sei se eu falei. Vocês podem encontrar o Eri nas redes, acompanhá-lo, né? E continuar acompanhando o nosso podcast. Quer falar mais alguma coisa, Eri? E os espaços que eu atendo em Fortaleza, né, para quem desejar conhecer, a Sala Magnólia, né, @Sala Magnólia, tá, tem lá no Instagram, em Fortaleza. Em Pacajus eu atendo no Espaço Lince, que é um espaço muito bacana lá, também tem um @, podem dar procurar no Instagram, é Espaço Lince. E os atendimentos online, né? Que eu também vou encaixando aí para quem está com as questões de carro que não vende, terreno que não vende, as coisas enroladas aí, a gente facilita e vê qual é a energia que está por detrás disso para criar algo mais grandioso para todo mundo. Sim. E muitas outras, só dei um exemplo, né? Que as pessoas me procuram geralmente por isso. Mas por outras situações também, a gente faz o atendimento online. Quem está escolhendo mágicas, busquem o Eri. Então, gratidão. E convido os ouvintes a continuarem acompanhando o nosso podcast. Semanalmente a gente está aqui com novos episódios. E no próximo a gente vai ter mais convidados. Tudo gente enxerida por aqui. Tchau. Tchau, gratidão.
Encheridos da Consciência é um podcast independente, criado, dirigido, roteirizado e produzido por mim, Tuila Cláudia. E precisamos agradecer a Rayane Ferreira pela contribuição com a captação de som e na edição. Agradecemos também o apoio do Espaço Terapêutico Regenerar-se, um espaço que oferece atendimentos de psicologia e diversas terapias com profissionais preparados sempre para acolher você. Não podemos deixar de agradecer os convidados que toparam participar do nosso podcast. E também a Gel e Douglas e Access Consciousness, que uniu toda essa galera no movimento em comum, o acesso à consciência. Te vejo no próximo episódio.